Salve, guerreiros e guerreiras! Finalmente assisti Capitão América Admirável Mundo Novo e eu tenho uma coisa pra falar. Não é assim, Marvel. Que é isso? Que isso? O que esses roteiristas estão fazendo, gente? Misturaram ali um Batman Robin com Capitão América 2, pitadas de Capitão América 3. O Hulk é legal? É legal, então vamos colocar o Hulk também, mexe tudo e você tem aí Capitão América 4. Olha, de coração, eu esperava mais aí da Marvel. Mas assim, eu vou fazer o seguinte, ao invés de pegar e fazer igual os demais canais que estão aí trazendo o vídeo com os spoilers aí, e basicamente falando o que aconteceu no filme, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou falar do porquê que ainda a Marvel fez esse filme com aquela situação de Viúva Negra, de Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, onde acontece um tipo de lacre muito específico. Mas vamos lá, vamos iniciar o vídeo. Antes de começar, eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal através do meu vídeo anterior. Muito obrigado pela força. E para você que está chegando agora, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações aí dos próximos vídeos. E você está no canal Capitão Maker, o canal que você entende a referência. E vamos entender agora que situação é esse, que tipo de lacre é esse que prejudica o personagem principal, igual aí fizeram com a Viúva Negra. Gente, entre os personagens aí super estabelecidos da Marvel, Viúva Negra, por exemplo, tinha tudo para dar certo o filme. O que poderia dar errado? Militar em cima da personagem. E aí o que fizeram? Vamos destacar o patriarcado, aproveitar aqui, fazer uma passagem de bastão. Ou seja, se acaba com o filme da Viúva Negra para fazer um filme de passagem de bastão, para introduzir uma nova personagem e ainda reforçar a questão de patriarcado, do homem malvado e as mulheres, e aí você rebaixa a Natasha Romanoff. Super bem construída para você estragar ela no filme dela. Temos aqui a questão do Sam Wilson. Se você observar lá no filme Capitão América 2, você vê que ele não é tão habilidoso quanto os personagens principais. Ok, porque ele não era o personagem principal do filme. Então é natural que isso ocorra. Mas na série Falcão e o Soldado Invernal, ele também continuou rebaixado e pouco habilidoso em relação aos demais personagens. Principalmente no final, que ele não derrota a Carly e a Carly é derrotada pela Sharon Carter, que é o mercador do poder. Então você tem a lacrate de lacrate, né? O creme de la creme, a lacrate de lacrate em Falcão e Soldado Invernal, no episódio final. Isso é a mesma coisa que a Mulher Maravilha, no final do filme Mulher Maravilha, um homem derrotar o vilão e salvar a Mulher Maravilha. Não faz nenhum sentido, gente, mas isso foi feito na série Falcão e Soldado Invernal. Você pode conferir aí pelo que eu mostrei da série no meu vídeo anterior. Inclusive eu mostrei imagens ali, me dei imagens, tá lá no meu vídeo anterior, pode conferir se você não viu. Então assim, realmente muito mal construído. E para que o pessoal faz isso? Para você sentir raiva do personagem, para você não aceitar o personagem, porque isso é bom para a causa. Ou seja, vamos pensar aqui na Naru, lá do Predador Prey. Não sei se você assistiu o Predador, mas teve aí um que teve a protagonista feminina. Qual que é o problema? Ter uma protagonista feminina? Não, o problema não é esse. O problema é você colocar uma protagonista feminina com poucas habilidades para enfrentar o Predador. E aí você segue com o Sam Wilson com poucas habilidades e sem soro para enfrentar o Hulk vermelho. Galera, forçou a amizade. Aí tem outra questão, né? Por que o Hulk num filme do Capitão América? Galera, quem vira o Hulk nas HQs? É o General Ross. Então vamos transformar esse cara no presidente, ele vira o Hulk vermelho. O vermelho é o símbolo de qual partido lá nos Estados Unidos? É do Partido Republicano, partido de direita. Então o Hulk é um vilão, presidente, né, Donald Trump, para enfrentar o azul, Capitão América, representando o Partido Democrata. Ou seja, o pessoal fez essa alusão, tanto que um dos filmes aí que foi reprovado nos testes foi essa questão, porque o filme estava muito político. Então imagina isso, o filme foi concebido para ser super político e é bem sequência aí da série Falcão e Soldado Invernal, que é muito política também. Então assim, gente, de verdade mesmo, por que é tão ruim assim
esse tipo de construção, porque tem um outro critério aí que eles usam, que é da militância, que é ser contra a meritocracia. Se você faz um protagonista negro muito, muito bom, igual foi feito em Adão Negro com o Gavião Negro, que no caso era branco e teve até a troca de etnia, que é considerado uma lacrate, mas todo mundo aceitou bem porque o personagem foi bem construído, todo mundo gostou desse personagem. Agora, depois de Vingadores Ultimato, tudo foi bem construído para que o Sam recebesse esse escudo. Afinal de contas, o arco do Steve Rogers já tinha sido finalizado. O cara teve o seu felizes para sempre, literalmente, com a Peggy Carter. E tava tudo certo. E fazem uma besteira dessa aí, porque tava naquela toada de filmes lacrates, séries, né, She-Hulk, The Marvels, enfim, vieram nessa toada aí. Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, onde quem se destaca é a Wanda. Então eles vieram estragando tudo. Então, assim, esse provavelmente foi o último filme aí que veio dessa sequência. Ainda tentaram atenuar, tanto que o filme não tem nenhuma frase, assim, um texto explícito, assim, de lacrate, mas tem essa situação desse lacre de deixar o personagem enfraquecido, porque assim, você não constrói ele bem, você empurra ele pro título. E isso é ruim. Você fala, não, ó, ele é o Capitão América, ele tá se ferrando muito, não tá conseguindo, quase ali, fica naquela situação de quase morte o tempo todo, mas não, é ele que tem que ser o Capitão América. Então, eles não colocam essa situação, eles não melhoram a situação, que nem os roteiros aí atrelados ao Batman, por exemplo, para que ele tenha mais condições de enfrentar o inimigo. Ah, mas colocaram ali ele com o uniforme de vibrânio e por aí vai, com as asas de vibrânio, mas assim, gente, de verdade mesmo, é pedido indiretamente que o Sam esteja com o soro, mas, tanto que tem até uma cena que ele reforça isso numa aparição do Buck, que eu achei muito interessante, e o Buck, curiosamente, fala aquilo que eu comentei sobre o episódio 4 no meu vídeo anterior. Então ele fala o motivo de Steve Rogers ter escolhido o Sam para ser aí então o novo Capitão América, para seguir com o manto. Mas infelizmente a única coisa que estraga mesmo de forma muito contundente essa transmissão desse manto, tá? Que eu sou a favor, tá, gente? Eu sei que a Liga Nerdola é contrário a essa passagem de manto, mas foi bem feito. Para quem vem aí do UCM, o único problema é a sequência, que a série realmente não colaborou nem um pouco com isso, e o filme muito menos. Era o momento de corrigir o que fizeram na série e não fizeram isso, mantiveram ali a sequência. Mas provavelmente, sendo bem positivo aqui, esse foi o último filme, no meu entendimento, com esse tipo de perfil aí, porque a Disney deu essa guinada e provavelmente agora não vai vir mais com esses tipos de filme aí que fadado a fracassar, né? Mas basicamente é isso, gente. Eu realmente fiquei bem chateado com isso. Espero poder falar de um outro filme aí mais interessante no próximo vídeo. E eu te aguardo lá. Então já deixa o seu like aí, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho. Fiquei triste, gente, fiquei triste, mas enfim. Tomara aí que num próximo vídeo seja falando de alguma coisa nova ou falando de alguma coisa aí de um filme que pelo menos mais agradável aí, fazendo algum review, algum resumo aí de alguma série. A gente se vê aí no próximo vídeo e eu agradeço você aí pela força. Muito obrigado e até uma próxima.